O nosso convidado de hoje da sessão TV Atende é o prefeito da cidade de Caldas, Ailton Goulart. O prefeito tomou uma decisão aí bastante corajosa e delicada nesse final de semana, devido aos dados epidemiológicos da cidade de Caldas. A partir da segunda-feira, as aulas da rede municipal já foram suspensas e a partir do dia 1º, o comércio em Caldas vai ficar fechado até o dia 8, um lockdown. Prefeito, obrigado por atender a gente mais uma vez, por estar falando com a nossa equipe. Como foi tomar essa decisão de um lockdown em Caldas? Ô, João, é um prazer estar falando com vocês aqui. Um abraço a todos os cidadãos de Andradas aí, na pessoa da Margot Pioli, que se mostrou bastante sensível à nossa causa aqui no nosso município. Aos meus cidadãos caldenses aqui, meu grande abraço. Então, João, como você mesmo disse, é uma decisão bastante difícil, bastante delicada. Prefeito nenhum esteja certo disso, gostaria de estar na situação que eu me encontro hoje. Situação crítica necessita de medidas drásticas. Então, nós tomamos, sim, a medida de cancelar as aulas presenciais a partir de hoje no nosso município por tempo indeterminado. Decretamos também um lockdown na nossa cidade. As pessoas perguntam, mas aí vai surtir efeito porque as cidades vizinhas ao lado estão abertas? Isso depende muito da conscientização da população. Se a população quer que a gente volte a uma situação amena, um pouco mais próxima da normalidade, vai depender muito mais deles que de mim. Estejam certos que eu estou fazendo aqui aquilo que eu posso, não tenho dormido direito, não tenho me alimentado bem, preocupado com a situação do nosso município. Então, não queria que tivesse chegado nesse ponto, mas eu não tenho sequer um leito aqui no hospital para atender nenhum tipo de patologia, não é só Covid, não. Se a pessoa precisar de um leito de hospital aqui, eu não tenho para oferecer no exato momento. Então, daí dá para vocês terem uma noção do tamanho da responsabilidade que tem na minha mão. Então, eu prefiro, às vezes, ser taxado, às vezes, de pessoa, às vezes, incompreensível, não ser a ação de fechar o comércio pela minoria, mas ter a consciência tranquila de que eu estou fazendo de tudo para que as pessoas cheguem no hospital e tenham um leito. Prefeito, eu estive acompanhando aqui agora nas redes sociais, vocês postaram um boletim do dia 27, são 897 casos confirmados em Caldas, 763 recuperados, 39 em isolamento, 91 em tratamento e 10 pessoas hospitalizadas. Essas 10 pessoas estão em Caldas, a situação epidemiológica em Caldas está piorando nesses últimos dias? A situação tem se piorado, tem se agravado da semana passada para cá. Tivemos 3 óbitos num dia só. Eu não sei o que acontece, mas eu não dormi bem naquela noite, eu tive pesadelos. Quando eu acordei, eu vi que tinha acabado de acontecer por volta de 4h44 da manhã, 3 óbitos no nosso município. Então, isso me assustou muito. Eu estava em Brasília, voltei correndo para cá, cancelei a agenda e vim para poder estar na frente do município num momento tão crítico. Essa situação vem se agravando porque os casos de contaminação diária estão aumentando demais. Eu me lembro que eu liguei de Brasília para cá para ver como é que estava uma coisa, e apenas em 2 horas haviam 8 confirmações de pessoas positivadas. Então chegou a hora que a gente tinha que tomar realmente essa decisão triste aí para o nosso município. Chegamos a ter 103 casos ativos. 103 casos ativos num piscar de olhos, passa para 300, 400. Então é a hora de realmente as pessoas entenderem que a situação não está para brincadeira, a gente tem que tomar atitude, as pessoas têm que conscientizar e ficar em casa e parar de ir com as festas clandestinas, que é o maior responsável por isso tudo. Prefeito, hoje, com a questão de transferência, se um paciente se agravar em Caldas, o senhor está conseguindo transferir seus pacientes para a UTI? Não estamos conseguindo. Eu mesmo tenho tentado, eu mesmo tenho falado com o Dr. Carlos Mosconi pós-causa, pedido vaga, falando com a Isabel lá do CTI, mas eu não consigo. A gente consegue alguma coisa, mas é muito raro, é muito raro. Pós-causa também está com 100% das UTIs tomadas. Então, não é só aqui. Lá também está com as unidades todas lotadas. Prefeito, eu li o decreto que o senhor vai começar a valer a partir do dia 1º, ou seja, é um lockdown mesmo, agência bancária, supermercado, açougue, padaria, mas o delivery vai funcionar, é isso, né? É justamente isso. A partir de dia 1º não funciona nada. Inclusive, farmácia, agência bancária, lotérica, não funciona nada. Acho que é a primeira cidade aqui no nosso entorno aqui que realmente decreta um lockdown dessa forma. É, vai funcionar por delivery. As pessoas estão permitidas a funcionar por delivery. Não tem retirada balcão. Não existe a possibilidade disso. Nos últimos dias, nas últimas semanas, vocês fizeram uma reunião com os prefeitos da microrregião de Poços de Caldas, com o senhor, com a prefeita Margot, prefeito de Bitura, de Santa Rita, de Albertina, de Poços de Caldas, e tomaram uma decisão em conjunto que foi o fechamento
vamos dizer, quase total, quase um lockdown aos finais de semana. Essa decisão, ela é exclusiva de Caldas nesse momento desse lockdown. Porque Caldas hoje ela está independente desse decreto do pessoal da micro. Por quê? A situação deles hoje é diferente da minha. Quando a gente sentou em Poste Caldas e tomamos uma atitude conjunta, a situação era muito parecida entre os municípios. Como o meu caso se agravou, não justifica que as outras cidades estejam fazendo a mesma coisa. Eu entendo a situação deles. E se fosse ao contrário, eu também não faria. A situação de calamidade hoje está para mim aqui. Então, requer que eu tome uma decisão mais drástica. Eles estão na situação mais amena. Então, é só minha realmente a decisão. Caldas é uma cidade turística, tem aí Pocinhos do Rio Verde, tem vários pontos de visitação. O senhor espera que as pessoas fiquem em casa, não está recebendo turista também nesse final de semana, como já aconteceu nos anteriores. É importante a população ter consciência nesse momento? João, lá atrás eu disse que, nessa mesma entrevista que a gente acabou de se referir aí, que eu não teria receio, não teria medo de tomar atitude mais drástica, que cabe a mim isso daí, a condução é minha. E eu realmente tomei porque não houve conscientização por parte das pessoas. Pelo contrário, esse final de semana, meu telefone não parou com denúncias, porque se não acha o telefone da fiscalização, eles acham o meu telefone. Todo mundo tem contato comigo aqui na cidade e eu atendo todo mundo. Então, eu mesmo fiz o papel de estar repassando para a fiscalização, conversando com o chefe da fiscalização. É impressionante o que tem de festa clandestina no nosso município. Nosso município faz divisa com vários outros municípios, fica difícil segurar isso tudo. Antes de entrar aqui para essa conversa com você, eu estava justamente contratando uma empresa de segurança privada, que vai também estar nos auxiliando. A Polícia Militar tem incansavelmente nos ajudado com relação a isso também. Esse final de semana, expendemos 4 viaturas da Polícia Militar e multamos muita gente. A Polícia Militar chegou a desligar padrão de bares que estavam com as pessoas dentro do bar com porta baixada. Por aí você vê o tamanho da falta de respeito, o tamanho da falta de comprometimento das pessoas. Quando as pessoas virarem para o Poder Executivo e achar que o Poder Executivo é responsável para isso, que olhem para o lado e vejam quem são as pessoas que estão causando isso aí tudo. Não é o prefeito, não são os vereadores, não é o comitê. São as pessoas irresponsáveis que são demais da conta. As pessoas são extremamente individuais e egoístas nesse momento tão difícil. Segundo o decreto que o senhor vai valer a partir do dia 1º, as pessoas que não cumprirem a determinação, a multa é de R$ 5.000. A multa é de R$ 5.000 para as pessoas que fizerem festas clandestinas, alugarem chácaras de forma irregular. Se for funcionário público, o peso é dobrado, passa a ser R$ 10.000. Prefeito, isso começa a valer a partir do dia 1º, ou já está valendo? Não, a partir do dia 1º. O que funciona? Dia 28, 29 e 30. Como nós estamos pagando aqui o auxílio emergencial, hoje, 28, estamos pagando as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril. Dia 29, nós estamos pagando as pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto. Dia 30 de setembro, outubro, novembro, dezembro. Estou antecipando a folha salarial da prefeitura aqui, que são 500 servidores, próximo de 500 servidores, para que as pessoas tenham tempo de ir ao supermercado, fazerem suas reservas e ficarem em casa. Então, hoje, comércio, esse decreto que a gente fez junto com a micro-região, estendia até às 20 horas. Eu reduzi para as 17 horas. A partir de 17 horas, ninguém na rua mais, segunda, terça e quarta. Prefeito, qual que é o valor do auxílio que as pessoas vão estar recebendo em Caldas? Mais ou menos quantas pessoas foram beneficiadas? São 542 famílias, valor aproximado de R$ 400.000, dividido em 3 parcelas. Prefeito, existe uma preocupação também em relação ao o quinto dia útil. Quinto dia útil, tem comércio, tem empresas. Como que o prefeito pretende lidar com isso no pagamento dessas pessoas? Tem uma estratégia? Teve uma conversa com o comércio? O quinto dia útil vai dar muito próximo ao último dia do lockdown. Então, o prejuízo nesse sentido, ele não é grande, não. Eu estou tentando antecipar aquilo que eu posso antecipar aqui, já vai dar um desafogo muito grande. E no dia 8, por exemplo, eu não contei, não vi no calendário, não me recordo aqui, mas está muito próximo do quinto dia útil, não vai haver um prejuízo tão grande assim, não. Prefeito, eu vi também que o comércio vai voltar de forma gradual depois desse período de lockdown. Terminou esse lockdown, não vai abrir tudo uma vez, né? Vai ter critérios. Não volta tudo uma vez, não. Porque é o seguinte, e mesmo porque uma segunda semana de lockdown não é descartável. Se a gente vê que não surtiu o efeito necessário, que a gente espera, a gente também, conforme eu disse lá atrás, não há problema algum da gente prorrogar isso daí.
tá ok? Mas se houver a conscientização nessa primeira semana aqui, e a gente vê que os números estão caindo, a gente vai flexibilizar. De que forma? Da mesma forma que se deu no começo da pandemia, no ano passado, quando a gestão do Dr. Alex ainda. É muito próximo daquilo que foi ao redor, que foi em Andradas também. Prefeito, é uma decisão difícil, uma decisão dura. A gente espera que com essa decisão a população aí respeite e que vocês consigam também conscientizar em relação às festas clandestinas em Caldas. E assim eu espero também, porque as pessoas podem olhar aí e pensar que a gente é muito fácil tomar uma decisão dessa, mas não é. Não é porque eu sou empresário, eu sei o quanto é difícil quando você tem uma folha salarial para você pagar dali a pouco, você tem fornecedor. Então eu sei que não é fácil, pode ter certeza disso. Não gostaria que tivesse chegado a esse ponto. Eu sempre fui um prefeito que defendia o comércio. Enquanto Minas Consciente fechou tudo aí, eu mantive aberto. Mas por que eu mantive aberto? Porque eu tinha parâmetro, eu tinha onde colocar as pessoas caso ela precisasse de um leito. Hoje eu não tenho mais. Então a situação mudou de figura. Eu não posso ser irresponsável de deixar tudo aberto, passando uma falsa impressão que tudo está bem, sendo que, na verdade, está tudo indo muito mal. Não tenho aonde colocar essas pessoas. Eu peço que as pessoas entendam o prefeito nesse exato momento. Que se solidarizem conosco, se solidarizem com as pessoas que estão acamadas nesse exato momento. Eu tenho uma funcionária aqui que eu acabei de conversar com ela agora há pouquinho, tem aí 20, 30 minutos. Perguntei, seu pai, como é que está? Ele acabou de ser entubado. Então, é muito triste. Não é fácil, não. Prefeito, eu queria agradecer a participação do senhor aqui, espero conversar mais vezes, até quem sabe falar sobre o resultado dessa ação aí, depois do dia 8, mas muito obrigado pela sua atenção, por trazer essas informações, espero que os casos, os números diminuam em Caldas, que vocês consigam um fôlego para continuar trabalhando aí. Ô, João, eu agradeço o espaço mais uma vez, terei enorme prazer de voltar aqui e dizer para vocês aqui que a gente derrubou drasticamente, consideravelmente os nossos números na cidade. Durmo rezando, acordo rezando, pedindo a Deus que esse dia chegue o mais rápido possível, que essa pandemia passe, que a gente consiga vacinar esse 70% tão esperado da nossa população, que a nossa vida comece a voltar ao normal. Porque, de verdade, é um castigo. É um castigo que a gente está tendo aqui, tocar uma cidade. Eu que sempre fui um prefeito que sempre nunca olhou só para a Covid. Olhei em todos os âmbitos, mas hoje a Covid me preocupa e a minha direção, os meus olhares estão muito com relação à Covid. Meu muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Conversando hoje na Sessão TV Atende com o prefeito da cidade de Caldas, prefeito Ailton Goulart.